sejam muito bem-vindos. Sou a professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vamos então conferir o nosso assunto da aula? Aula 10. Objetos de conhecimento, contexto e práticas, detalhamento, formas e gênero musical da diversidade cultural tradicional e contemporânea e os meios de circulação. Vamos então à nossa aula de hoje. Maravilha! Então, a gente hoje vai falar sobre um assunto que é muito prazeroso ao ouvir. Mas eu trouxe um desafio. Olha só, você consegue adivinhar? Que som é esse? Veja só. E aí? Qual é o nome dele? Você já sabe qual é? Bom, aqui é para a gente começar a introduzir o nosso assunto de hoje. Afinal, nós vamos falar sobre música. Então, vamos ver um recorte. Afinal, esse é um assunto que a gente teria que fazer um fechaçado para poder conversar bastante e ter muito tempo para poder desfrutar sobre esse assunto. Mas vamos trazer aos pedacinhos na nossa aula. Veja só, e na aula de hoje, a gente poderia escolher falar sobre cada uma dessas características. Mas vocês vão perceber que hoje nós vamos focar nessa última, na forma. Por quê? Todas essas aqui, elas também são importantes, mas elas já têm por si só um conceito, enquanto a forma, ela vai trazer para a gente derivações. A partir daqui, eu vou ter os tipos de forma. Eu também vou precisar entender que ela também me traz a questão dos estilos. E a partir daqui, a gente também vai ter uma outra variação, que são os gêneros. Então, a gente vai perceber, e quando a gente fala da forma, eu não vou ficar fechado. Enquanto a melodia, a harmonia, o ritmo, o timbre e a textura, eles são coisas que eu consigo trabalhar de forma mais simples e todos eles em uma só, a gente vai precisar dar atenção especial para essa querida forma. Afinal, ela não está só na música. Quando a gente fala dos tipos de forma, a gente vai perceber que eu posso encontrar essa forma na escrita da poesia, eu posso encontrar essa forma nas conversas, hoje em dia nas formas de conversar tanto digitalmente quanto por meio de cartas. E então a gente vai perceber que isso nos dá uma compreensão que não é de hoje. Isso já advém de muito tempo. Então, quando a gente fala de compreender a forma, eu vou perceber que ela é uma palavra que vai descrever com relação à configuração básica. Ou seja, é como se fosse realmente eu pegar uma receita. De repente, você não sabe como fazer o seu brigadeiro. E aí você vai perceber que precisa de 3 ingredientes para fazer o seu brigadeiro. Então, tem uma forma de fazer. E você vai seguir aquilo lá. E no final, vai dar certo. Se vai ficar o melhor brigadeiro ou mais gostoso, aí a gente não sabe. Mas vai chegar numa consistência parecida com o brigadeiro se você seguir aquela forma, aquela estrutura, aquela receita, não é mesmo? Assim acontece com a música. A forma é exatamente para ajudar a gente a ter esse passo a passo. E desse jeito, a gente vai perceber que a música vai sair, a escrita, a composição, mas por isso que a gente percebeu que ela nos leva a outros olhares, porque não é só eu fazer aquilo. Tem os seus detalhes no meio. Então, continuando, a gente consegue perceber aqui que são vários tipos de formas ou configurações obtidas e a partir de vários métodos.
em diferentes períodos da história da música. Afinal, a música ela também foi se aprimorando com o tempo. Assim como você consegue perceber aí no jogo do Lego. Sabe quando você está montando e precisa encontrar a peça que vai encaixar perfeitamente para completar o carrinho? É exatamente isso. Se você não coloca na forma correta, não vai completar, vai ficar sem sentido aquilo. Então, a gente percebe que isso foi um estudo. Assim, a gente considera como uma área fundamental da teoria musical, que ela vai se concentrar na estrutura e organização das peças musicais. Afinal, quando a gente fala de música, é o entender que tudo tem um porquê, uma razão, e é calculado milimetricamente, porque senão fica sem aquela coisa gostosa aos nossos ouvidos. E é essencial para os músicos e estudantes de música entenderem os diferentes tipos, as formas musicais para interpretar e executar as obras de forma mais significativa. Mas, como eu falei, isso não é só na música. Então, não é importante apenas para um estudante de música. É para todos nós. Afinal, está no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você tem aquela música que parece que conversa com você, que está falando de você. Aí você ouve e começa a se sentir tocado. Mas, por trás, ela foi preciso ser pensada, organizada, até te passar uma sensação, ela foi racionalmente preparada para poder chegar a uma estrutura que vai fazer sentido. Mas dentro disso que a gente já está acostumado no nosso cotidiano, nós vamos perceber que nós temos duas formas principais. Aquelas que são mais utilizadas. Nós vamos ter a forma binária e a forma ternária, que nós dizemos que são as mais utilizadas para a estrutura musical. Então, nós vamos começar vendo a forma binária. Perceba, essa é um tipo de música que ela é composta por duas seções. Então, perceba, quando a gente está falando em música, eu não vou falar como se eu estivesse dizendo num poema em que ele é dividido por estrofes. Eu vou utilizar seções. E aqui eu vou perceber que é como se fosse a parte 1 e a parte 2. Ela é dividida em A e B. Então, quando a gente fala de forma, eu vou utilizar na música letras. Por que é importante entender essa diferença, professora? Lembra que nós conversamos que tem as diferentes características do som lá no início da aula? Que tínhamos a melodia, o ritmo, a harmonia. E isso vai mostrar pra gente que elas são vistas de forma numerológica. Tanto é que a posteriori, vocês vão perceber que a gente tem a questão das figuras musicais e cada uma tem o seu valor. Então, na forma, nós não vamos trabalhar com valor, nós vamos trabalhar com as letras, para não confundir muito e ficar mais claro para a gente. Isso vai nos fazer entender que ela vai ser apresentada de uma forma única, mas ela também pode sofrer ali alguma variação. E a forma binária ela é comum em peças musicais do período barroco e clássico. Então, quando a gente fala das formas, a gente vai perceber que elas também vão avançando com o tempo. Ou seja, cada período histórico, nós vamos ter mudanças também nas formas e estrutura musical. Inicialmente, nós não tínhamos uma grande variação. Hoje em dia, nós temos até sonata, que é a mais complexa, quando a gente fala de estrutura musical. Calma, que a gente vai chegar lá. Mas, no início, era simples. Era como se fosse o 1 e o 2. Então, era só a parte A e a parte B. Assim, a música, ela ficava sendo basicamente essa sequência. Quando a gente vai avançando, a gente percebe a forma ternária. Olha só. Essa daqui, ela já vai ser dividida em 3 seções. Então, eu vou ter a parte A, B, A. Onde eu vou trazer o B como se ele fosse o contraste, aquela parte bem diferente. E o A é a mesma coisa do início, que vai se repetir. Então, a forma ternária ela é frequentemente encontrada em músicas populares, em danças tradicionais.
É como se a gente estivesse falando daquela estrutura em que tem aquela música que o refrão fica se repetindo. Esse refrão é a parte A, que tem depois uma variação que continua contando uma história, aí a parte B. Em seguida, ele repete, que é o refrão, a parte A novamente. Então, perceba que isso está no nosso dia a dia. Vamos ver, por exemplo, as músicas sertanejas. Começa ali com o refrão, aí depois vem falando um pouco da história, dá um exemplo aqui da sofrência. Conta ali a história da sofrência da pessoa, mas depois repete o refrão. E assim conta mais um pouco, até chegar no final do enredo. E o refrão novamente, e ele vai se repetindo. E às vezes a gente até esquece o que aconteceu entre as músicas, as partes B, mas a gente sempre lembra do refrão, que é a parte A, né? Então a gente consegue perceber que está no nosso cotidiano. Por exemplo, as nossas músicas que são populares, de danças folclóricas, elas também utilizam esse formato, bem como a gente consegue olhar naquelas canções de ninar o formato binário, aquele primeiro que nós vimos, que era a parte A e B, porque elas não são músicas extensas. Cantou uma primeira parte, uma segunda parte e finalizou. No máximo vai repetir o que já tinha, certo? Mas agora a gente vai avançar. Vamos para a forma sonata. Olha só, aqui eu vou perceber que ela já é mais complexa. E um adendo, ela traz essa questão da origem no período clássico. Então, ela geralmente é composta por 3 seções principais. Ou seja, preste atenção, quando eu falei lá na forma ternária, eu tinha há pouco, na forma ternária, o A, B, A. E era isso, e depois ele ia se repetir. Agora, eu não tenho mais isso. Eu tenho 3 seções em que elas vão ser principais e elas vão ser diferentes. Então, se antes repetia somente o A, agora vai repetir o A, o B e o A, tudo junto. Por isso que a gente diz que ela é mais complexa. E aqui eu percebo que ela vai trazer a derivação do clássico. Então, tem muita questão da influência de ter os seus detalhes. Ela é uma música mais primorosa, em que ela vai estar trazendo a questão da exposição, do desenvolvimento e a recapitulação. Perceba que é como se estivesse contando uma história. Eu tenho uma introdução da história, ou seja, eu conto um resumo, que seria ali o início da música, a introdução musical. Vou só deixar um gostinho de como vai ser a história. Em seguida tem o desenvolvimento. Eu conto realmente como é que vai ser essa história, é uma conversa. Partindo para o final, eu tenho a conclusão. Então, eu recapitulo o que aconteceu e trago o desfecho da história. Então, quando a gente ouve esse tipo de música, a gente vai perceber que é como se estivesse ouvindo uma história sendo contada através dos instrumentos musicais. Então, a forma sonata, ela vai permitir ao compositor explorar vários temas musicais. E assim, normalmente a gente vai perceber esse tipo de estrutura em sinfonias, concertos, que tem uma estrutura mais clássica. Olha só, quando a gente fala disso, perceba essa imagem aqui, que é exatamente o que a gente estava falando. A exposição que eu tenho como se fosse a parte introdutória. Em seguida, eu tenho o desenvolvimento, a parte B da música. E eu tenho o a recapitulação, como se fosse um desfecho dessa história. Então, quando você pega uma música clássica, por exemplo, você vai ver isso nítido. Normalmente, a gente tem um instrumento base, um violino, um violoncelo, uma flauta, que vai estar trazendo como se fosse o personagem principal e sendo o destaque dessa história. Então, é uma delícia também. Depois te convido a conhecer e a ouvir mais desse tipo de forma musical, tá bom? Vamos agora à forma rondô. Aqui, a gente já vai perceber que ela é uma estrutura que ela apresenta o tema principal, que ele se alterna com seções de contraste. Então, eu posso ter
o A com o B, com o A, com o C, com o A, sempre retomando o tema principal. Então, a forma rondó ela já vai ser conhecida pela sua natureza repetitiva e cativante, sendo frequentemente utilizada em músicas populares e peças instrumentais. E aqui, quando a gente fala da forma rondó, olha só como é que ela é. Que a gente consegue perceber ela bem visível, né? Eu tenho a repetição do tema principal, o A. E aí eu vou estar trazendo as diferenças. Perceba que quando a gente fala de trazer partes diferentes e eu estar repetindo o A, eu vou ter que estar trazendo também uma forma mais, na questão do tema principal, do A, uma forma que ele vai ser mais gostoso, mais cativante. Afinal, ele vai estar se repetindo várias vezes ao longo da música e vai ter que conversar com partes que vão estar contrastando. Então, não pode brigar muito, tem que ser algo mais suave. Por isso que a gente consegue perceber em músicas instrumentais também. Então, a gente vai poder compreender que quando a gente fala de forma, se refere exatamente a essa maneira dos compositores arrumarem a sua ideia musical. Ou seja, a questão de moldar, elaborar, de compor ali, a gente vai perceber que é essa forma. Mas lembra que eu disse que ela traz uma variação? Perceba. Aqui eu vou mostrar para vocês que eu tenho um esquema. Olha só. Quando a gente começou falando da forma. Mas essa forma, ela leva a gente a entender que depois que ele cria a música, o compositor, vai trazer o seu estilo. Ora, o estilo, ele não pode ser confundido com o gênero musical. Por isso, nós vamos ver essa distinção, porque o estilo, ele é como se fosse uma variação do nosso gênero musical principal. Então, o gênero, ele é a palavra-chave. E depois vem o estilo e depois vem a forma. Mas, na hora de criar algo, a gente começa pela base, que seria a forma. Afinal, sem estrutura, nada se segura. Então, vamos ver a diferença? Olha só o estilo. O estilo ele vai se referir à forma de executar uma canção. Então, quando a gente fala do estilo, eu vou perceber que é a questão de como tocar o instrumento. Cada um tem a sua identidade. Então, o estilo ele é como se fosse essa sua maneira inusitada de utilizar. Por exemplo, quando eu falo de uma batida de violão, cada um vai ter a sua forma. Eu posso ver que um colega gosta de bater mais forte, o outro vai de forma mais lenta, o outro vai mais pausadamente, o outro gosta de fazer umas gracinhas, puxando ali na corda, batendo na ponta do violão. Então, cada um tem o seu estilo, mesmo que todos decidam tocar um samba, por exemplo. Cada um vai tocar do seu jeito, não é mesmo? Então, a gente consegue perceber isso até mesmo quando o Gilberto Gil foi colocado ali como um dos criadores da bossa nova, quando ele traz um novo gênero dentro da música brasileira. Porque ele traz, a partir dessa mudança, no estilo. Então, vamos avançar. E perceba o gênero agora. Olha só. Enquanto a gente viu que o estilo é aquela identidade e forma de usar ali o gênero vai ser propriamente dito aquilo que vai se configurar quanto características que vão ser referentes a algo que vai ser executado para um grupo de pessoas. Então, vai juntar várias coisas. O ritmo, instrumento, tema, estilo, som. E vai envolver a influência da questão geográfica, da questão histórica, das classes sociais que vão estar ali junto com o gênero musical para poder trazer essas características. Então, olha só. Quando a gente fala de trazer o gênero, eu vou perceber que ele é essa coisa mais abrangente, que vai juntar todos os instrumentos musicais, as influências, porque ele é aquele principal. O estilo é aquilo que vem abaixo dele. É como se a gente decidisse, por exemplo, dançar um samba, é o gênero. E o estilo, eu posso escolher o samba de gafieira, eu posso escolher o samba, um soltinho, eu posso escolher um samba de escola de samba. Consegue perceber que a gente tem as diferenças e variedades a partir de um gênero. Então, avançando, a gente vai perceber
que isso tudo parte muito mais do que só entender a estrutura. Afinal, o gênero musical, ele se baseia em práticas culturais também. Então, traz essa questão mais folclórica e traz ali a questão da região e da comunidade. Por isso, ela transmite de geração em geração, porque é para manter viva a questão histórica de um povo. Então, quando eu falo dessa música tradicional, de ter um olhar para o gênero, nós vamos perceber que vai trazer a questão da diversidade e da riqueza cultural de cada lugar. Então, a questão das suas raízes, né, que são as suas tradições orais, que estão sendo transmitidas de geração em geração, vão estar presentes onde? Na música, nos seus gêneros. Então, ela está intrinsecamente ligada à história e ao folclore de um povo e vai refletir todas essas experiências. Então, a música tradicional, ela pode ser encontrada em diversas culturas ao redor do mundo, cada uma com sua própria característica e peculiaridade. Então, quando a gente fala da música tradicional, seria o quê? Seria aquela que desempenha um papel fundamental na preservação da cultura. Então, aqui a gente vai perceber que a música, ela não é apenas uma forma de eu curtir, de eu me distrair, mas também de reconhecer que vai contar a história da minha comunidade, do meu povo, e vai fazer com que as pessoas se conectem, vai criar laços. Além disso, ela também é uma fonte de inspiração e criatividade, porque a questão de influenciar a partir do gênero passa também a trazer a diversidade cultural. Então, olha só a diversidade de gêneros que a gente tem. Aqui só foram alguns que eu trouxe. O sertanejo, o MPB, o samba, o forró, o rock, a bossa nova e muitos outros. Afinal, quando a gente fala de gênero no Brasil, nós temos uma variedade imensa. Porque a cada vez que a gente cria uma manifestação, uma forma nova de expressar, é porque nós estamos também contando um pouco da nossa evolução. Então, nós vimos que as formas, elas começaram desde lá do clássico, né? Olha, nós vimos a forma binária, ternária, vimos aqui a questão da forma rondó. E isso traz pra gente a questão de perceber que, historicamente, a música ela foi evoluindo, porque nós vamos tendo a necessidade de refinar também nossa comunicação. Se a questão da forma de expressar, nós somos comunicativos, utilizamos isso através da arte, a música não é diferente. A música é uma linguagem que nós escolhemos colocar através dos instrumentos, da nossa voz. Então, quando a gente fala do Brasil, eu trouxe vários estilos, certo? Vários gêneros musicais. Mas nós temos um que é clássico, que quando você fala de Brasil, a gente já pensa nele, né? É claro, o nosso samba. Esse gênero que surgiu aí no ambiente mais informal, das rodas, que a gente percebe que traz ali a questão do candomblé, das culturas de afrodescendentes, ali do Rio de Janeiro. Então, no início do século XX, surge ali como uma expressão de cultura dos negros. E assim a gente vai perceber que as suas letras falam desse cotidiano, da favela, do amor, da saudade, da alegria também de viver. Então, nos anos 20, o samba ele se tornou mais conhecido no Brasil com o sucesso da música como Pelo Telefone, considerada a primeira música gravada nesse estilo, e com a inauguração da Escola de Samba Mangueira. Olha só, aqui a gente vai perceber que nessa época o samba passou a ser tocado em rádios, teatros e se popularizou em todo o país. Então, a gente consegue olhar que houve uma trajetória para que a gente tivesse o reconhecimento do samba como um gênero que nos representa hoje. Mas nós temos um outro também, muito clássico pra gente. É claro, a nossa MPB, a música popular brasileira, que é um dos mais ecléticos, que engloba ali uma variedade de estilo porque possui influências do samba, da bossa nova, do rock, do
pop e jazz, entre outros. Então, esse gênero, ele se desenvolveu no Brasil lá em 1960. E ele surge para trazer essa questão da música mais comercial. Foi uma reação. Então, naquele tempo, as gravadoras elas queriam só colocar aquilo que estava no hit. E aí os artistas eles decidiram se juntar e dizer, não é isso que a gente quer. Nós vamos reagir a esse tipo de música que está sendo comercializada. Vamos trazer uma música diferente, que vai valorizar a nossa cultura brasileira e trazer a nossa arte de qualidade. Assim, a MPB teve artistas como o Chico Buarque, Milton Nascimento, Elis Regina, Gilberto Gil, Djavan, Caetano Veloso, entre outros. Então a gente consegue perceber aqui novos elementos musicais e poéticos no nosso cenário musical brasileiro. E claro, se a gente está falando dessa forma de divulgação que antigamente era através da rádio, agora a gente percebe que isso se expandiu. Então, a globalização ela tem transformado também essa indústria musical, facilitando essa forma de circulação. Então, tem sido aqui também uma forma de trazer a música para outros lugares. A globalização ela também tem permitido o acesso, né, a uma variedade maior de músicas e artistas, ampliando a possibilidade de descoberta e apreciação musical. Afinal, olha só, com a globalização, nós temos visto uma crescente fusão de estilos musicais. Quando a gente fala do Brasil, nós já temos uma criatividade imensa para misturar e fazer fusões de estilos. Imagina com essa questão da globalização, da tecnologia facilitando tudo para a gente, não é mesmo? Agora a gente consegue perceber essa diversidade e criatividade na nossa música contemporânea também. E claro, mais facilitada ainda nas nossas plataformas digitais de música. Afinal, antes a gente precisava ir atrás do vinil, comprar um CD, aquela, né? Vou me entregar. Olha só, sabia que quando eu gostava de uma música, eu comprava o CD por conta de uma música? Hoje em dia não precisa mais isso. A gente pode ouvir aquela música e ainda colocar no repeat lá na nossa plataforma de preferência, não é mesmo? Então, eu tenho exemplos como YouTube Music, Spotify, temos o Shazam, que pode trazer até músicas que você não conhece, não sabe o nome, mas você gostou e você quer salvar lá na sua playlist, ele te ajuda a descobrir aí qual é. Então, a gente vai perceber que quando a gente fala dessa questão da música tradicional, ela é um tesouro cultural. E nós devemos ter cuidado quando falamos dessa questão da música, porque ela vai representar o quê? A essência do povo. Afinal, nós percebemos que ela foi evoluindo e mudando a sua forma de composição ao longo da história, porque é a nossa forma de também comunicar. É uma nova escrita, mas é uma escrita que ela é diferente, em que nós vamos utilizar para poder ouvir depois. E pode ser contada histórias também através da música. Então ela explora muita coisa. E nós vamos perceber a riqueza de se expressar através da música e que se possibilita ali possibilidades de chegar em todos os lugares com a globalização. Hoje a tecnologia ela nos favorece e também favorece os artistas, em que antes tinha-se que esperar para ter o lançamento do CD. E agora não, eles conseguem também ir construindo sua carreira, divulgando a sua música de forma mais facilitada. Então aqui a gente conseguiu olhar hoje com relação à música que ela traz essa riqueza compartilhada. E a música tradicional que traz pra gente essa questão histórica de todo mundo. Então hoje nós tivemos um olhar, claro, no finalzinho mais focado para o nosso contexto brasileiro, para aquele gênero que nos representa, o samba. Mas quando nós falamos dessa estrutura musical, da forma, da organização, ela está em todos os lugares. Afinal, a música ela é uma linguagem universal. Então, vamos chegando ao final da nossa aula de hoje.